Graça e paz nos sejam acrescentados todos os dias de nossa vida. E nesse momento onde nós queremos meditar um pouco sobre as leituras de hoje, que tratam de um assunto, todas elas, do louvor a Deus, porque Ele é Deus de todos os povos. Ele ama todas as pessoas e Ele busca salvar a todas as pessoas através de Jesus. Claro que muitas pessoas fecham, endurecem o coração para a mensagem de Deus. Não querem, não tem tempo, tem outras atividades, não gostam de estar na igreja, não querem ler a Bíblia, não querem orar, acham que isso tudo é perda de tempo. Mas Deus oferece a mesma oportunidade para todas as pessoas. Acabamos de ler no Salmo 67, louvem a Deus todas as terras. Por quê? Porque Ele dá comida, Ele dá alimentação, Ele dá subsistência a todas as pessoas, Ele mostra a sua bondade, a sua misericórdia para todos os povos, não apenas para um povo. E esse era o grande problema do povo de Israel. Quando Deus chama Abraão e diz, eu vou fazer de ti uma grande descendência, ele diz, você vai ser uma bênção para os outros povos. Quando Deus escolhe um povo, não é para ser um povo exclusivo, diferente, melhor do que os outros povos. Mas é um povo que vai ser abençoado por Deus e que vai levar essa bênção às outras pessoas. E Abraão entendeu isso. Aonde ele ia, ele fazia um altar ao Senhor. Ele mostrava a sua fé, ele demonstrava a sua fé. Ele era uma bênção para aqueles povos que, através de Abraão, conheciam o Deus Criador dos céus e da terra. Isaac entendeu assim. Jacó entendeu assim. José entendeu assim. Lá no Egito, quando o faraó pede para ele revelar o sonho, ele disse, se o Senhor quiser, é Deus, deu testemunho. Depois que o povo entra na terra prometida com Moisés, quando vê os inimigos todos terem sido derrotados por Deus, verem aqueles grandes milagres, então eles começaram a se achar melhor do que os outros povos, especiais por alguma competência deles, e o orgulho toma conta. E quando o orgulho toma conta, a gente sabe que a queda está próxima. O orgulho foi o grande pecado do diabo. Foi o orgulho que fez com que Adão e Eva quisessem ser iguais a Deus. Foi o orgulho que fez o ser humano querer construir uma torre, a Torre de Babel, para chegar aos céus. Quando eu me acho melhor do que alguém outro, eu acabo caindo cedo ou tarde. Deus, que é Deus, se faz homem para morar entre nós, para levar cuspida, chicotada, ser zombado, ridicularizado, pendurado na cruz. Ele se torna o mais de todos, mais humilde de todos, para nos dar a salvação. Quem é o homem que se acha no poder de ser orgulhoso, de se colocar muitas vezes acima de Deus, determinando o que Deus deve fazer em suas orações? E este é o grande problema da humanidade, ainda hoje, vai ser até o final dos tempos. Entretanto, Deus não cessa de chamar. Ele continua chamando todas as pessoas, através do seu povo. Quem é o seu povo? A sua igreja, nós. E lá no texto de Romanos, da epístola, Paulo também fala isso. Ele diz, olha, ele está chamando os gentios, aqueles que não são judeus. E Paulo, onde ele ia, ele pregava primeiro na sinagoga, primeiro para o seu povo. Quando o seu povo não queria, quando os judeus fechavam a porta, ele ia aos gentios. E ele fica muito feliz, muito alegre de ser considerado o apóstolo dos gentios. Por isso que ele diz, olha, Deus é para todos. Ele não faz acepção, ele não faz diferença. E quando nós acabamos de ver agora no texto de Isaías, capítulo 56, 1 a 8, nós vemos Deus dizendo, olha, eu vou congregar as pessoas no meu santo monte, a minha casa vai ser chamada casa de oração. E aí Deus diz assim, todos aqueles que me amam, aqueles que guardam a justiça, permaneçam fiéis. E ele diz, porque a minha justiça e a minha salvação vem. Quando Deus diz através de Isaías que a justiça e a salvação vem, ele está falando de um vir de fora, para acabar com o caos, com o problema. Quem é chamado de justiça nossa e de nossa salvação? Jesus.
É em Jesus que nós, que somos injustos, pecadores, somos feitos justos através da sua obra na cruz. E ele é o nosso Salvador. Essa promessa de Isaías se cumpre em Jesus. E então Isaías diz ao povo, o estrangeiro, não precisa ficar preocupado dizendo, poxa, mas eu sou estrangeiro, Deus não vai me aceitar no seu povo. O eunuco não fica preocupado dizendo, eu sou uma árvore seca, eu não produzo nada. E Deus diz assim, ao estrangeiro, ao eunuco, que guardarem as minhas palavras, que seguirem os meus mandamentos, que guardarem o meu sábado. E aqui quando Jesus fala do sábado, ele está falando de dedicar um dia ao Senhor para louvor e adoração? Sim, mas ele está falando muito mais da aliança. Porque o sábado foi a aliança que Deus fez com Moisés. Assim como o arco-íris foi a aliança que Deus fez com Noé. Assim como a circuncisão foi a aliança que Deus fez com Abraão. Assim como o batismo e a Santa Ceia é a aliança que Jesus faz conosco, quando diz, este é o sinal da nova aliança, como e dele. É o meu corpo, é o meu sangue. Viver na aliança do Senhor, ser fiel a Deus. Não interessa se é estrangeiro, se é eunuco, é fidelidade. E aí Deus diz, esses estarão no meu monte. Claro que havia uma referência no Antigo Testamento ao Monte Sião, onde estava o templo. Mas quando Deus está falando, estarão no meu monte, onde eu vou congregar e continuar congregando, ele está falando do novo céu e da nova terra na presença do Senhor. Estar na presença do Senhor é estar no Monte Santo. E lá estarão todos, independentemente, se forem estrangeiros ou não forem, de que povo for, todos aqueles que creem e confiam em Jesus, que é a nossa justiça, que se fez justo, se fez pecador, morrendo na cruz. Quem morrer na cruz era os piores pecadores, embora não tivesse nenhum pecado, para nos fazer justos através do seu sangue. Não somos mais estrangeiros, nós somos agora filhos de Deus. E os eunucos, por que tinham essa preocupação? Porque, por exemplo, um eunuco, o que é um eunuco? Eunuco era um homem que era castrado. Por exemplo, nas guerras, quando um homem muito forte, um soldado muito forte era capturado vivo, o que o general, o rei mandava fazer? Castrar ele. Porque aí ele é que ia cuidar das esposas, das concubinas do rei, ele não teria prazer sexual, ele não teria problema nenhum, ele seria fiel e era um homem forte em quem podia confiar. Eram proibidos eunucos no templo. Não havia sacerdotes eunucos. Por quê? Porque eram pessoas consideradas incapazes, impotentes, pessoas que eram castradas. Por isso que Deus diz, quando o eunuco disser, mas eu não sirvo para nada, eu sou impotente, eu não vou ter filhos, eu sou uma árvore seca. Deus diz, eu vou te dar algo muito maior do que prazer sexual. Eu vou te dar algo muito maior do que filhos. Eu vou te dar um nome eterno, uma família eterna no novo céu e na nova terra. O que Deus está querendo dizer com isso? Que mesmo aquelas pessoas que se julgam incapacitadas, inúteis, sem serventia alguma para Deus, todos têm serventia, todos são valiosos. E aqui eu quero contar a história para vocês que eu contei ontem, lá no Projeto ABC, de um soldado. Um soldado que participou da Segunda Guerra Mundial, e é uma história verídica. E quando terminou a guerra, ele telefona para os seus pais, dizendo, pai, mãe, eu sobrevivi, eu estou voltando, estou chegando. E o pai e a mãe do outro lado ficaram muito felizes, contentes, dizendo, que bom, nós vamos fazer uma festa, vamos convidar os nossos amigos, nossos vizinhos para te receber, você vai ser muito bem-vindo aqui em casa, nós vamos arrumar o teu quarto, estamos muito felizes e agradecidos a Deus por você estar vivo. E aí ele respondeu no telefone, só que eu queria também levar um amigo meu. Nesses anos todos da guerra, eu fiz uma amizade muito grande com outro soldado, e ele não tem ninguém para receber ele em casa. Ele não tem ninguém. E eu gostaria que vocês preparassem um quarto para ele e cuidassem dele como se fosse eu mesmo. Eu posso levar ele junto? E o pai e a mãe do outro lado do telefone disseram, claro que pode, porque você é teu amigo, vocês têm tanta amizade, tanta aproximação, assim pode.
Claro que pode. A gente vai preparar um lugar para ele. Só que tem uma coisa, ele disse. Ele pisou numa mina e a mina explodiu. E arrancou uma perna e um braço dele. Por isso que ele não tem ninguém. Ele está sozinho, ele não tem uma perna e nem um braço. Aí o pai e a mãe ficaram assim, no outro lado da linha, e disseram, pô, meu filho, mas aí ainda não vai dar. Porque a gente já tem uma certa idade. Como é que a gente vai cuidar de uma pessoa que não tem uma perna e um braço? Ele vai ser um peso muito grande para a gente. Vai ser um incômodo para a gente. Como é que a gente vai viver a nossa vida em função dele? Não vai dar não, filho. Se fosse só... para você está tudo certo. Mas para esse, sem uma perna, um braço, a gente não vai mais ter liberdade para nada. Vai viver só em função dele. Não vai dar, meu filho. E o filho disse, tá bom, pai. Tudo bem. Semana que vem eu tô aí. Desligou o telefone. No outro dia, de manhã, o pai e a mãe receberam o telefone do delegado da polícia da cidade do lado. E receberam a notícia. A gente gostaria que vocês viessem aqui, porque o filho de vocês está aqui num hotel e ele se suicidou. Ele não estava mais lá, ele já tinha voltado, só que antes de chegar em casa ele preferiu ficar numa cidade vizinha para preparar o terreno. Quando chegaram lá para reconhecer o filho, ele não tinha um braço e uma perna. Ele inventou a história do amigo, era ele. Ele que havia pisado numa mina e havia perdido uma perna e um braço. Ele queria saber como é que os pais dele iriam cuidar de uma pessoa sem uma perna e sem um braço. E quando ele escutou que ia ser um incômodo, que ia ser um peso, que não tem que viver a vida toda para eles, e eles não tinham condição disso, ele não aguentou e se suicidou. Quais são as minas que continuam ferindo as pessoas hoje em dia? A zombaria, o medo, o desemprego, a solidão, estresse, enfermidade, um acidente. Quanta coisa nos deixa aleijados, nos deixa machucados, faz com que a gente se sinta um incômodo, um peso. E às vezes a gente diz, eu não sirvo para nada, eu não presto para nada, tudo que eu faço dá errado. Não é verdade? Quantas vezes isso acontece com a gente? A gente parece que não tem mais utilidade. Ou quantas vezes a gente despreza o outro porque ele tem um problema, ele tem uma dificuldade, e a gente acha que ele vai ser um peso, um incômodo, assim como os pais pensaram no amigo do soldado que não existia. Jesus nunca nos despreza. Por isso que ele chama o estrangeiro, ele chama o eunuco e diz, todos vocês, não importa como vocês estão, venham. Apenas confiem, apenas sejam fiéis, apenas valorizem aquilo que eu fiz e faço por vocês. Todos são muito bem-vindos na minha casa. E ele manda Jesus para sofrer e morrer por todos. E aí entra o texto do Evangelho de Mateus 15, 21 a 28, onde Jesus está passando por Tiro e Sidom. Era a região onde antigamente moravam os filisteus, na beira do mar Mediterrâneo, longe ali de Israel, lugar de povo inimigo. E Jesus está passando ali com os discípulos e vem uma mulher cananeia, uma mulher que não era do povo dele, gritando, Senhor, filho de Davi. Ela reconhece em Jesus o Messias. Chama ele de filho de Davi. O cumprimento das promessas, e diz, me ajuda, eu tenho uma filha horrivelmente endemoniada, me ajuda. E não para de gritar. E os discípulos dizem, Jesus, manda ela embora, está incomodando. Incômodo, como soldado, né? Está incomodando, não para de gritar. E então Jesus diz exatamente o que os discípulos pensavam, o que os fariseus, os saduceus, o povo orgulhoso de Israel, que achava que era um povo diferente, pensava. Jesus diz, eu não vim a não ser para as ovelhas de Israel. Era o que eles pensavam. Por isso Jesus diz isso. E os discípulos devem ter dado um grande sorriso. E o que a mulher faz? Vai embora, desiste? Não. A fé dela é mais forte.
A oração dela é mais forte. Ela se ajoelha na frente de Jesus e diz o texto que ela adora Jesus e diz: socorre-me. E Jesus olha para ela agora e diz: não é bom a gente tirar do pão da mesa das crianças e dar para os cachorrinhos. Parece uma humilhação. Parece que Jesus está chamando ela de cachorrinho, humilhando ela, botando ela mais para baixo do que ela já está. Mas ela não se importa. A fé dela é maior. A convicção dela em Jesus é maior. E ela diz: Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa. Ou seja, não tem nem uma migalhazinha do teu amor. Eu te chamei de filho de Davi, eu sei que tu é o Messias, o Salvador. Eu confio em ti. Minha filha tem um demônio morando nela. Eu quero que tu mores nela. É isso que a mulher está dizendo. Eu estou oferecendo a minha filha para ser tua moradia. Tira o demônio, só tu pode fazer isso. Então Jesus olha e diz: mulher, grande é a tua fé. Seja feito como tu queres. E naquele momento, a filha fica curada, o demônio sai. E quem vai habitar no coração daquela filha é Jesus. Porque a mãe vai dizer para ela, e vai dizer: olha, quem te salvou foi Jesus. O filho de Davi, que é o meu Senhor, o meu Salvador, e é o teu também. Jesus respondeu a oração dela com um sim. Às vezes ele responde com um não, quando não é para o nosso bem. Às vezes ele responde com espera um pouco, quando ele quer que a gente insista. Como é que tem sido nossas orações? Somos insistentes? Temos a mesma fé, a mesma determinação daquela mulher? Nós adoramos o Senhor? Passamos por cima das dificuldades e nos valorizamos? Ela era do povo estranho. Ela não era do povo, mas ela tinha Jesus como Senhor e Salvador. Como Deus diz lá em Isaías: não interessa ser estrangeiro, não interessa ser eunuco. Se crê em mim, se confia em mim, se apega a mim, através da minha aliança, vai fazer parte. E ela faz parte, sim, da aliança. E Jesus a cura, Jesus cuida dela. Assim como Ele cuida de mim, de cada um de nós. E diz: eu te amo, eu morri pelos teus pecados. Não feche o teu coração. Não despreza essa palavra do Deus que é amor. E aí lembramos de novo do Salmo 67. Louvai ao Senhor, agradecei ao Senhor. Vamos viver sempre uma vida de louvor e gratidão para aquele Deus que nos ama, não interessa quem nós somos. Os problemas que nós tenhamos, muitas vezes achando que a gente não serve para nada. Somos filhos amados de Deus, a ponto de Ele ter mandado Jesus para morrer por nós. E somos feitos famílias de Deus. E agora, como sua igreja, Ele espera que a gente também ame, chame todas as pessoas, dizendo: Jesus também ama você. Jesus morreu por você. Jesus também quer fazer que você faça parte da casa de oração, do Monte Santo, da família da fé, da família de Jesus. Que assim seja. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus, para a vida eterna. Amém.